TJ, boa Santistas em geral. Estamos aqui em mais uma sabatina. Momento importante aí para o Santos, a gente mudar o caminho que vem sendo seguido aí na gestão dos clubes. Momento importante também para os TJs e Santistas em gerais entender a importância de estar ouvindo as propostas, tirando suas dúvidas, entender o quão importante é se tornar sócio do Santos, né? Para que quando chega esse momento de eleição, a gente poder estar dando a nossa opinião, interferindo de certa forma aí no futuro do clube, dentro do que a gente acha que é o melhor. Certo, Cabelinha? Certíssimo, certíssimo, Deco. Momento histórico, a torcida Jovem do Santos aí com vanguarda, né? Fazendo esse trabalho das sabatinas e levando para o associado a melhor proposta, né? Porque a gente está ouvindo todo mundo, então o associado tem capacidade também de participar, e essa participação tem que se fazer ainda maior. Temos que nos associar àqueles que não estão associados, temos que estar adimplentes e participar da eleição, e participar de verdade, cuidando daquilo que a gente mais ama, que é o Santos Futebol Clube. E por falar em amor, e por falar em proposta, por falar em projetos, a gente está aqui recebendo. Olha aí, quem que está aí, Dequinho, com nós? Salve, Rueda! Boa! Rueda, salve, salve! Bem-vindo, meu irmão! Salve, pessoal aí da torcida jovem, é um prazer estar aqui com vocês, falar um pouco de Santos, falar um pouco do que a gente imagina, é sempre prazeroso. E vamos lá, pode perguntar que a gente responde, sempre com a verdade, tá? Que é o mais importante de tudo, né? Doa quem doer, né? E vamos lá, então, estamos à disposição de vocês. Valeu, Rueda. Obrigado aí por tirar um pouquinho do tempo aí para tirar dúvidas nossas, da diretoria, dos nossos associados. São algumas perguntas que são as nossas regiões que mandaram, estão diversas regiões aí, cada pergunta é de uma região diferente. Então, está de uma certa forma aí intermediando nossos associados que às vezes não têm a oportunidade de conversar diretamente com o candidato, ou às vezes ter uma dúvida tirada. Então, esse espaço de voz é importante. E a gente vai começar agora com uma pergunta que é da Zona Sul. Rueda, hoje a gente avalia aí que, né, independentemente da situação que o Santos está hoje, que não é, né, uma das piores aí da história do clube, né, financeiramente, moralmente, né, a gente tem muito que arrumar aí, a próxima gestão que vir a entrar tem muito que arrumar, mas a gente se depara com, até antes era 8 grupos políticos, hoje são 6 grupos políticos, dentro desses grupos tem mais um monte de grupo, né, se a gente for resumir aí, tem 30, 40, 50 grupos dentro do clube, enfim, né? Mas o que você avalia dessa eleição, dos seus candidatos, se você, entrando aí, vir a se candidatar, se você acha que você pode trazer para perto algum desses candidatos, o que você tem para dizer desse momento eleitoral e dos seus adversários? O que você pensaria futuro de trazer alguém para perto ou não? Tá. Então, legal, uma boa pergunta. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa crise que a gente vive hoje, como você falou, né, bem falou, não é só financeira, não. É uma crise moral, ética, operacional, uma crise de tudo, tá? A gente chegou nesse ponto justamente porque há uns 9, 10 anos atrás, o clube começou a se fragmentar em vários grupos. E é gozado, né? Porque, no fundo, todos somos santistas, todos devemos querer o bem do clube, mas foram se dividindo. E se dividindo de uma maneira tão ruim, porque parece que um grupo tem ódio do outro, tem raiva. Você vê nas próprias campanhas políticas aí para a eleição, um nível baixo de acusações, de coisas sem sentido, notícias fakes. Isso, na verdade, não leva a nada, né? O que é pior, né? Leva toda essa briga política que o clube vai estar sofrendo e vem sofrendo há tempos, nos levou a essa situação que a gente está hoje. Tá? Um dos grandes culpados foi os próprios sócios que se dividiram em grupelhos, não são nem grupos, são uma série de grupos brigando entre si pelo poder. E eu venho brigando, vocês devem ter acompanhado há mais de um ano. Tanto é que a nossa candidatura começou num movimento chamado Movimento de Pacificação e União,
Hoje, meu grande objetivo era juntar todas as lideranças e falar, gente, vamos parar de politicagem, vamos começar a trabalhar. Pô, o Santos precisa de trabalho, não precisa de politicagem. Vários aderiram ao nosso grupo, outros não entraram, tá? E desse movimento que saiu a nossa chapa. Mas eu não tenho dúvida que essa segregação toda de grupos está levando o clube na situação que está. E se não se fizer nada, se não existir um cachimbo da paz, uma olhada no futuro do clube, onde o pessoal diga, pô, vamos parar com essa coisa que não leva a nada, vamos juntar e vamos trabalhar para o Santos, o nosso futuro é complicado. Você briga antes da eleição, aí quem ganha a eleição já começa tendo um montão de grupos jogando contra. Então, desse jeito a gente não vai para lugar nenhum. Tem que parar urgentemente essa briga política no clube. Tem que juntar todo esse esforço negativo que o pessoal carrega em si, transformar para uma coisa positiva de união pelo clube. Senão, não sei onde a gente vai chegar. Perfeito, Rueda. Perfeito, irmão. Tem uma pergunta aqui, Rueda, da Zona Leste e também da região, na nossa torcida jovem ali, em Jundiaí, que a gente fez essa questão de trocar ideia com todas as quebradas, as regiões, né? E como existem tantos assuntos tão importantes, existem assuntos que ali entraram em consenso, né? A gente traz esse assunto aqui, Zona Leste, Jundiaí, que aborda sobre a questão dos associados do Santos Futebol Clube, né? Qual é a estratégia para hoje o Santos Futebol Clube, né, colocar o seu número de associados aproximadamente dentro da grandeza do Santos Futebol Clube, né? Um clube com milhões e milhões de torcedores, hoje com 20 e poucos mil associados, né? Então, qual que é esse projeto que você tem, Rueda, para quadro associativo, sócios inadimplentes, né? Se a gente tem alguma coisa aí para atrair esse sócio, que a gente sabe que tem um número grande de sócios que estão inadimplentes, né? Qual que é o projeto que você tem aí, Rueda? Então, vocês vão ver nessa entrevista aqui, nessa sabatina, que eu vou falar muitas vezes, tá? Que o nosso sócio, nossa torcida, é o cliente do clube. E como cliente do clube, ele não está satisfeito. Você pega os sócios que, metem o pau no clube, na secretaria, metem o pau em uma série de coisas. A torcida, ela não está satisfeita, porque ela não abraça o clube no seu todo, tanto é que, você vê, a gente dificilmente tem casa lotada quando tem jogo. E o clube fica naquela, né, de tentando fazer alguma coisinha que outra. Eu vou dar vantagem agora para o sócio poder descontar pontos na rede McDonald's, eu vou poder descontar pontos para calibrar pneu. Tá errado isso. O clube perdeu uma coisa que é fundamental em qualquer empresa. Uma empresa, clube, tem que saber o que o seu sócio quer. Então, a primeira coisa que tem que ser feita é ir até o sócio, e ir até a torcida e perguntar, vamos sentar, vamos conversar. O que vocês gostariam que o clube fornecesse para vocês serem felizes com o clube? Para você recomendar um amigo que fosse sócio. Eles que têm que dizer o que o clube tem que fazer. Existe uma inversão de valores. Não adianta a gente ficar aqui na mesa, sentadinho, dizendo, olha, o que eu posso fazer de legal para o sócio? O que eu posso fazer de legal para a torcida? O caminho correto é escutar. É sentar na mesa e dizer o que você está pretendendo, o que você deseja. Em 2018, eu coloquei um programa de vantagens lá para os sócios adimplentes, que era o famoso transporte gratuito entre Santos de São Paulo e São Paulo Santos, quando o clube fosse mandante. Tá? Então, eu achava que uma coisa que inibia a torcida, o sócio ir no jogo,
Era o fato de ter que dirigir, tem pedágio, volta à noite, os horários são malucos. Então, eu consegui implantar isso lá no clube, ainda na gestão do Pérez. Pô, a gente enche, em média, 2 ônibus. Então, isso aí, não, de repente, não era tão importante para o sócio. Então, são coisas assim que eu falo. A gente tem que ir na fonte, escutar. Dizer, o que vocês precisam para abraçar o clube? É isso? E aí é obrigação de quem está na gestão ir atrás e executar. Dar metas, dizer, olha, esse aqui você está pedindo, eu vou conseguir fazer semana que vem, isso daqui 2 meses, daqui 6 meses. E prestar conta. É só assim que você consegue agradar o teu cliente. E no caso do clube, o cliente do clube é o sócio e a torcida. É isso, Rueda. Obrigado, irmão, pela resposta. Agora eu vim com uma pergunta da Zona Norte. Opa! Se é a favor do projeto Arena, independentemente disso, como fazer um trabalho para atender a torcida santista, que grande parte da torcida santista é popular, né? É da quebrada, é massa. Como, caso você seja a favor, como conciliar o projeto de Arena com a questão popular, né? E já junto com essa pergunta, para você já emendar, mando de jogos, valores de ingressos e a importância do Santos jogar na capital. Tá, legal. Então, deixa eu conceituar um pouquinho. Quando a gente fala de projetos para o clube, mesmo na vida pessoal de cada um, você tem que ter o norte, onde que eu quero chegar. Tá? Isso é fundamental. Para saber onde que eu quero chegar, em função disso, você vai se organizando e vai fazendo projetos para chegar lá. O objetivo nosso no clube é muito claro. O futebol está mudando no mundo. Ele está deixando de ser apenas uma partida de 90 minutos. Tá? A geração nova está mudando, eles são ávidos de informação, de conteúdo, eles são capazes de ficar 12 horas lá no computador ou no celular com jogos e não tem paciência de ficar 90 minutos vendo um jogo. Eles querem ver os melhores lances, os gols e tal. Ou seja, isso está mudando. E o objetivo nosso a médio e longo prazo é levar o Santos a que seja um dos principais protagonistas de dentro do negócio que se chama indústria do entretenimento, que é mais do que uma simples partida, tá? É conteúdo, é transformar a partida de futebol num grande evento. Você vai lá fora, a torcida chega 2, 3 horas antes do jogo, é uma festa. Você tem lá barraca para virar sócio, você tem área de comida acessível, você tem uma série de atividades onde o pessoal vai assistir um evento, não um jogo que eu chego lá, entro, assisto, acabou, vou embora. E saio feliz ou contente, depende do resultado. Não é isso. O mundo está virando para isso. E se o Santos não for nesse caminho, ele vai ficar muito para trás em todos os sentidos. Para vocês terem uma ideia, como esse negócio de evento é importante, o Barcelona está lançando um canal de conteúdo para vender para o mundo inteiro. Esse canal ele vai passar tudo, vai passar jogo da base, feminino, treinamento, até reality show de jogador, tá? Acorde, escovou dente, foi no treinamento e tal. Ou seja, conteúdo. A ideia deles é monetizar isso, acho que é a 2 ou 3 euros por mês, tá? A meta deles é 30 milhões de assinaturas. Porra, a gente está falando de uma receita de 90 milhões de euros por mês, uma receita a um custo zero, e que tem gente que quer consumir isso, tá? Agora, esse evento, ele depende muito do que vocês falaram, da torcida, da massa, das organizadas, daquele pessoal que você falou que não tem tanto acesso a consumir coisa alta. E, nesse sentido, o clube também peca. Ele esquece disso. Pô, na nossa linha de produtos do Santos, o pessoal não pensa no pessoal popular. Eles não pensam com uma camisa de 300 conto, não é qualquer um que pode comprar. Pô, aí você joga essa massa para comprar em camelô de quinta categoria, sendo que o próprio clube poderia ter uma linha oficial,
tá? Com o próprio fornecedor, dá ombro, tal, talvez não camisa de jogo, talvez com uma qualidade menor, mas chegar naqueles valores para atender esse público, sim, popular. Isso é fundamental. Agora, isso cabe muito bem na Arena, que a Arena, na verdade, era muito aderente a esse projeto da indústria do entretenimento, porque você passa a ter espaço lá dentro para convívio da torcida. Você tem lugar de refeição, você vai ter loja, você vai ter estacionamento, e você tem que ter, sim, áreas populares, para o pessoal que gosta desse jogo de pé, gritando ou berrando. Isso é o espetáculo. Senão fica um negócio monótono. É melhor assistir uma ópera. Você senta, fica olhando e acabou. Pô. Futebol não é isso. Futebol é vida. Tá? É emoção, é gritaria, tudo que vocês sabem até bem melhor do que eu. Tá? Agora, quando você me pergunta de custo de ingresso, eu diria para você o seguinte, um conceito que eu tenho e sempre repito. Eu prefiro ter 20 mil reais de prejuízo com o estádio lotado do que ganhar 30 mil reais de lucro com o estádio meia boca. Não tem sentido. Não é hora do clube tentar ganhar dinheiro com a sua torcida. É hora de fomentar a torcida. É você por entender que você não pode cobrar 60, 70, 80 no ingresso, com a quantidade de jogos que existem, que o pessoal não consegue ir mesmo. Então você tem que facilitar. Então, se o pessoal não vai ficar vazio, não gera renda. É melhor você facilitar a ida e ter a casa cheia. Isso, talvez você não ganhe como renda diretamente, mas isso te ajuda, sim, a faturar do patrocinador, porque é óbvio que um patrocinador prefere a casa cheia do que pela metade. Isso te ajuda, sim, nas televisões. Pô, não tem coisa mais chata que você assistir. A gente tá vendo agora com a pandemia, né? Assistir jogo sem torcida, pô, é o tédio, pô. É o porre, tá? Então, eu acho que a fase que o clube está agora é fomentar a sua torcida, não é tentar ganhar dinheiro com ela. Valeu, Rueda. Perfeito, Rueda. Rueda, a gente vai aproveitar, né, esse papo que a gente acabou de ter dentro dessa sua resposta, que é a questão mesmo de falar de torcida, falar do que envolve a própria história e identidade da torcida santista, né? A torcida do Santos Futebol Clube, ela foi a segunda maior torcida do estado de São Paulo e foi a terceira maior torcida do Brasil. Não foi só o aspecto fila, mas o aspecto de como as gestões trabalharam essa questão de entendimento da nação, fez com que o Santos perdesse essa posição, né, histórica alcançada como torcida de massa brasileira de ocupar os primeiros lugares. Hoje, porém, a torcida santista é a terceira maior torcida em público jovem do Brasil. Então, aproveitando tudo isso que você já explanou, a gente já conversou aqui agora, a gente já ouviu você falando, qual é o projeto que você tem realmente para aproveitar esse número que nós temos de ser a terceira maior torcida do Brasil em público jovem e também olhar para esse número, que muitas vezes não aparece em estatística, que a torcida santista foi a terceira maior torcida do Brasil e a segunda maior torcida do estado, né? Sabendo que é um time da Baixada Santista, que é de Santos, e a gente sabe que o número de população de Santos, a gente tem aí 450 mil habitantes, né? E o Santos tem 8 milhões de torcedores. Qual que é o projeto para toda essa torcida e para que essa torcida cresça e ocupe o lugar merecido dessa torcida? Então, na minha opinião, o clube fez com as torcidas organizadas a mesma coisa com o seu sócio e com o seu torcedor. Ele se afastou, tá? Eu vejo as gestões passadas olharem para as organizadas do tipo, é um bicho papão, não mexe, deixa lá. Pô, tá errado. A torcida organizada, ela faz parte do espetáculo, faz parte da torcida do Santos. Ela tem que estar junto, sim. Ela tem que estar ajudando, acabar com esse negócio de eles lá e o clube aqui, é uma coisa só.
Eu não entendi por que esse afastamento. Isso aí no meu entendimento, um erro grave que o clube cometeu. Ele se afastou de todo mundo. Brigou com tudo, conseguiu brigar, presidente com vice, o clube com as televisões, o clube com a FIFA, com os outros clubes, quer dizer, isso não leva a nada, brigou com o sócio, tá? Então, o grande projeto da torcida organizada é uma reaproximação de fato, entender que a torcida organizada é um bem do clube, é ela que anima o espetáculo que a gente quer ter, e que a torcida organizada, ela tem que querer fazer parte disso, é fundamental. Tem que andar junto, ela tem que estar politizada sim, ela tem a obrigação de saber o que está acontecendo dentro do clube, para ter opinião. O pessoal fala, mas aí ela pode ser politizada. Tudo na vida é politizado. Tá? Esse negócio que não pode ser politizado é uma mentira. Você não consegue, por decreto, proibir que alguém seja politizado. Se você quer um apoio de uma torcida organizada e você está na situação, porra, trata bem eles, poxa. Trata como eles merecem ser tratados. Obviamente, num pleito político, pô, eles vão dizer, puxa, esses caras aí nos ajudaram, nos entendem, cooperam, falam não quando tem que falar não. Obviamente, pô, se a situação não faz isso, a oposição vai fazer e por aí vai. Então, o que eu acho que é fundamental é parar com esse distanciamento entre clube e torcida. O clube tem que fazer muita coisa, ajudar no que pode a torcida, e a torcida da mesma maneira. E a torcida também é um agente fiscalizador. Ela tem o direito, sim. A gente sabe que quando a maré está baixa, ela é a única que estará presente. Chova, faça sol, 1.000 quilômetros de distância, em qualquer país, vocês estão presentes. Então, vocês têm o direito, sim, de ter voz ativa e reclamar, ser ouvido, aprender a receber não, tá? Até porque você falou, a terceira a maior torcida jovem. Então, o jovem tem aquilo que é bonito, a rebeldia, a vontade de resolver as coisas, e muitas vezes nem tudo que a torcida pode querer, o clube pode atender, tá? Mas esse entendimento é fundamental. Se isso não acontecer, de novo, vai ficar nessa relação me engana que eu gosto. Tá? Eu brinco muito com um exemplo das torcidas, que é o carnaval. Tá? Me irrita muito quando chega o carnaval e as torcidas ficam desesperadas atrás de dinheiro. E o clube fica, não, que eu não tenho, não que eu não tenho. Porra, por que não faz um planejamento? Acabou o carnaval, clube e torcida, vamos planejar já o próximo. Vamos trabalhar junto. O clube, vamos ajudar a trazer um patrocinador que possa bancar, vamos ajudar no que o clube consiga. Isso é interação, isso é união de interesse. E é dessa maneira que eu enxergo a torcida. Tá? Um ente importantíssimo dentro do clube e que vai aprender também a receber não, pô. E como tudo na vida, pô. Perfeito, perfeito, Rueda. Só lembrando que essa pergunta que foi tão importante aí, família ABC, né, que tratou desse assunto aí da Mata Santista, né? Um abraço para a ABC. Família ABC. Tamo junto. É isso, Rueda, valeu. Agora uma pergunta da Zona Oeste e da 019, que é o pessoal do interior ali, em Campinas, Tolândia, ali tem uma massa santista também muito grande, que dá uma atenção, sempre que pode, encosta para a torcida, encosta para o jogo. E a galera lá, a pergunta do pessoal que também sofre com isso, né? Até acredito que seja o motivo da pergunta deles. Qual o planejamento das lojas físicas do Santos? Vendas online, atendimento à nação santista que mora longe do Santos? Porque a gente vê que é uma dificuldade para conseguir comprar uma camiseta do Santos, qualquer artigo do Santos. Né? Aqui em São Paulo já é dificuldade, você imagina para a galera que mora um pouquinho mais distante. Qual que é o seu projeto para isso? Loja física? Não vai ter loja física? Vai ser mais uma venda online, a loja que tem na Vila Belmiro? Ou, né, estender as camisetas do Brasil, a nível Brasil? Qual que é o seu pensamento? Então, você viu que a gente acaba sempre roda e fala camiseta. Camiseta, a camisa. Pô, a gente tem uma gama de produto licenciado com o logo do Santos, com distintivo do Santos enorme, tá? Você tem produtos, e tem que ter produtos, desde uma canetinha
com um logo, com distintivo do clube, para aquele que tem pouca renda, mas faz questão de ter uma recordação do clube, até uma geladeira de cerveja com o logo do Santos, tá? Agora, em pleno século XXI, tá? Em pleno século XXI, a gente fica reclamando que não acha camisa no shopping. Pô, não tem sentido, o mundo, tá mudando. Hoje, a pandemia, o que a maioria das donas de casa estão fazendo? Elas estão fazendo. Elas entram no site, vão no supermercado, pedem tudo, recebem na porta de casa. Quando acabar a pandemia, e vai falar para elas, agora vai no supermercado. Ela vai falar, o quê? Vou pegar chuva, vou pegar sol, enfrentar caixa? Pô. Tá? Que, alguém disse, acho que foi o Joãozinho 30, né? Quem gosta de miséria é intelectual, pô. A gente gosta de conforto. Então não tem cabimento um clube como o Santos, em pleno século XXI, não ter um e-commerce, um site onde você entra de qualquer lugar do mundo. Não só de Campinas, não, de qualquer lugar do mundo, da Noruega, dos nossos amigos da Noruega, de Dublin, que outro dia fiquei sabendo que eles se reúnem mais de 100 pessoas quando tem jogo do Santos, que coitados não conseguem ser sócios, tá? Eles possam entrar no e-commerce do Santos, ver toda a linha que a gente tem, onde eles possam comprar os produtos que eles tenham interesse, sempre numa gama do popular ao mais caro, tá? Tem que ter para todos os perfis e para todos os gostos, que o clube, não terceirizar isso, o clube venda, fature, cobre, ou no boleto, ou no cartão, não importa, e entregue na casa de qualquer um. Isso, eu estou falando, não é nenhuma novidade, isso, se bobear hoje, qualquer bairro, uma boutique de bairro, já vende vestido para o seu público dessa maneira. E o Santos não tem uma facilidade dessa, com todos os produtos licenciados. Aí sim, de qualquer região, você entra, olha, eu quero uma camisa para o meu filho pequeno, uma para a mulher, eu quero uma camisa antiga, quero, sei lá, uma infinidade de produtos. Isso é atender o teu cliente. E isso é monetizar. Isso representa uma renda para o clube significativa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu, na minha empresa, né, que vendi o ano passado, a gente fazia toda essa parte de sistemas para essas empresas que fazem propaganda na televisão à tarde. Aquele cogumelo do sol, cinto da feiticeira, esses produtos aí que tem por aí, tá? Não tinha nenhuma das empresas que o faturamento mensal delas fosse menor que 4 ou 5 milhões de reais. A gente está falando aí de 60 milhões ano. Isso é mais do que a gente tem com Master, com Gola, com tudo. É uma receita que o Santos não está explorando, não sabe explorar, e o que é pior, deixa o seu sócio, a sua torcida insatisfeita. Então, dessa maneira, isso é um dos projetos prioritários a gente implantar. Tá? Com certeza, é uma das primeiras coisas que a gente vai startar para atender, parar com essa reclamação de que não acho camisa aqui, não consigo comprar de lá. Eu posso fumar? Você se importa se eu fumar ou o azar é meu? Não, fica à vontade. Por favor. Democracia sempre. Opa! Sim, senhor. É livre, né? Vamos que vamos. Por falar em democracia, olha o que está chegando aí, Rueda. A pergunta de Guarulhos. Salve, Guarulhos! Salve! Que é algo muito importante, e eu tenho certeza que você pensa muito nesse projeto, né? Porque é um projeto fundamental. Todo candidato a presidente do Santos tem que pensar muito nesse projeto. Que é a questão do Santos, a marca Santos, o nome dessa entidade, desse clube gigantesco, o maior clube do mundo, né? Com essa história única do futebol mundial, né? Um clube nômade, um clube de torcida de todas as regiões. Rueda, qual que é o seu projeto para o marketing do Santos Futebol Clube, para a marca Santos Futebol Clube a nível nacional e a nível internacional? Salve Guarulhos aí, que mandou esse salve aí, mandou essa pergunta para nós. Aí, boa, Guarulhos. Aí,
Boa pergunta. Então, eu concordo com tudo que o pessoal de Guarulhos falou. Nossa marca é a principal dentro do futebol internacional, nacional, tem tudo. Levou mais de 100 anos para ser construída. A gente sofreu, o pessoal lá de trás suou muito para isso. A gente nunca pode se esquecer e agradecer aos antigos dirigentes que conseguiram segurar por toda a vida o maior raio que poderia ter caído num time de futebol. Então, a gente sempre tem que lembrar disso e referenciar eles, tá? Nunca podemos esquecer disso. Agora, nessas últimas gestões, porra, o pessoal fez de tudo para manchar a nossa marca. Gestões que passaram fizeram de tudo para manchar. E conseguiram arranhar a nossa marca. Vamos lá, só por cima, sem querer alongar muito, senão a gente teria meia hora para falar coisas. Foi muito tempo, a gente teve casos de pedofilia na base, divulgados, denunciados em canal aberto. A gente teve também, não faz muitos anos, saída de jogadores por falta de pagamento. Aí você teve, não muitos anos, escândalo em contratação de jogadores. Briga de presidente com vice-presidente. Aí, uma série de coisas. E, finalmente, fama de caloteiros junto à FIFA, uma fama internacional. Você construir uma marca custa muito. Quando você arranha, isso você faz da noite para o dia. Então, o nosso marketing, uma das coisas principais que ele vai ter que fazer com afinco é restaurar nossa marca, tá? E como é que você consegue restaurar essa marca? Voltar, não adianta você tentar fazer por decreto. Olha, agora a nossa marca ficou boa. Não. A gente tem que mostrar isso com ações, com atos. A gente tem que restaurar a credibilidade do mundo externo no Santos Futebol Clube. E como é que você passa credibilidade? Honrando todos os acordos que você faz. Se eu combinei com alguém que ia pagar 10, no dia 10, nesse dia eu tenho que pagar. Eu não posso ter uma fama de um mal pagador. O Santos sempre teve fama de um time moderno, de jovens, que joga para frente. Hoje em dia a gente está carregando essa fama de que não paga ninguém, de que só tem rolo, que só está nas notícias policiais. Então a gente tem que restaurar isso urgentemente com ações. Outra coisa é entender, isso é um erro clássico dentro do clube e da própria torcida. O que é marketing e o que é comercial? Marketing tem que zelar pela marca Santos e gerar produtos para serem comercializados com a marca Santos. Quem monetiza isso, ou seja, quem vai atrás disso, não é o marketing, é a área comercial. Esse é um erro clássico que a gente comete. Tá? Coloca a área de marketing para vender camisa. Desculpa, a área de marketing não sabe vender nada. Tá? Quem sabe isso é a área específica comercial. Existe toda uma série de circunstâncias dentro do mercado de publicidade para venda de patrocínio. Uma delas é que é muito clara que as grandes empresas elas fazem seu orçamento em outubro, para o ano que vem. Não adianta você chegar em janeiro e falar assim, olha, você não quer comprar um patrocínio para o Santos? Ele vai responder, desculpa, eu não tenho verba, já empenhei tudo, tá? Então, são coisas assim que tem que ficar muito, muito claras, tá? Marketing é uma coisa, área comercial é outra. E com isso, eu tenho certeza que a curto, médio prazo, a gente dá uma polida na nossa marca, tá? E volta a ter o que eu imagino. Nada contra uma mercearia, não tenho absolutamente nada. Agora, eu não quero ver patrocínio do Santos com a mercearia do seu Zezinho, porra. Eu tenho que ter patrocinador do mesmo porte do Santos, de primeira linha. Eu quero ter aqui uma companhia aérea, eu quero ter aqui um banco, ou seja, uma indústria automobilística, tá? Nada contra os pequenos, eles até ajudam, tá? Mas isso é um problema da marca também. Você tem que associar um nome forte com um nome forte. Senão o nome pequeno puxa o forte para baixo, tá? Então, em linhas gerais, tá? É isso que a gente imagina fazer.
É isso, Rueda. Obrigado, irmão. Agora eu venho com uma pergunta do pessoal do Vale do Paraíba, ali, pessoal de São José, Taubaté, e toda uma região ali também que encosta aí pesado também, o pessoal dá uma atenção. Salve Vale. Salve Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba usa como exemplo até uma situação que aconteceu aqui na torcida alguns anos aí, não tão muito distantes. Onde a torcida jovem se deparou, por um certo momento, com uma desunião, né? Que nem a situação que eu citei em outra pergunta, às vezes não, a torcida se dividiu em alguns grupos, né? E a nossa gestão que está hoje à frente da torcida, que está há 3 anos, 2 anos e meio, indo para o seu 3º ano, ela pregou a união, né? A gente pregou que o bem maior de tudo é a torcida jovem, não nossos interesses pessoais ou situações que ocorreram no passado, que geraram algum conflito, né? Tudo que ficou de mágoa, tudo que aconteceu no passado, a gente tenta propor que fique no passado e que, se a intenção é a torcida jovem, no caso Santos, que a gente vai esquecer e seguir todo mundo num caminho, né? E graças a Deus esse é um trabalho que deu certo. Hoje a gente tem a união na casa, a gente tem as regiões associadas com espaço de voz, com todo mundo opinando, tirando suas dúvidas, a gente é transparente, né? E é isso que é mais importante, porque a pessoa não precisa gostar da gente, ela tem que gostar da torcida jovem, é isso que a gente propõe, a união em cima disso. Tomando isso como exemplo, o que você teria de propostas ou que forma de trabalhar você teria para pregar a união? Se você pensa nisso, você acha que está dividido o clube? Assim que você assumiu a presidência, o que fazer nesse sentido? Então, eu até fico contente com esse pensamento que vocês têm dentro da própria torcida, porque é o que eu prego já há mais de ano, tá? Eu falei no início e repito, essas brigas de grupos políticos, essas desavenças, tá? É que levaram o clube a essa situação que está hoje. Senão não teria ocorrido. A gente tem que entender que torcida, dirigentes, o que for, todos somos santistas e todos queremos o bem. E que sem união e pacificação, você não vai para frente, você fica patinando. Quando você fala em união e pacificação de grupos distintos, você falou uma coisa que é super importante. Você tem um passado que teve muita desavença, tá? Muitas vezes teve rusgas de um com o outro, até coisas pessoais. Não tem. Se você quer união, você tem que passar uma régua. Você tem que falar, gente, ó, daqui para trás, vamos esquecer, senão a gente não vai chegar em acordo nenhum, tá? Então, isso é fundamental. Passar uma régua no passado, olhar para frente, olhar que o principal e objetivo de todos é o bem do clube, não bens pessoais, nem projetos pessoais, tá? E é isso no que eu acredito. Eu prego isso há mais de um ano, tanto é que a gente criou o movimento de pacificação e união dos santistas. Chamamos todas as lideranças, todas, e expusemos o seguinte, olha, vamos juntar, agora como é que você junta? Tá? Debaixo de um pacto de comportamento. O que é um pacto de comportamento? São umas regras que, independente do cunho político de um grupo, ele aceita como mandamento. E as regras são simples, tá? O que a gente propôs às lideranças? Olha, independe de quem for o presidente ou o comitê de gestão da próxima gestão, vamos combinar o seguinte, seguir o estatuto 100%. Todo mundo concordou. Vamos parar com esse negócio de empreguismo no clube através de troca de apoio eleitoral. Isso é um crime. Cada 3 anos, o pessoal manda embora o pessoal que estava aí, coloca o pessoal que apoiou na campanha, aí passa 3 anos, a mesma coisa. Essa brincadeira de tira-põe, por apoio no quadro de funcionários, o que conseguiu fazer? Primeiro, uma dívida trabalhista de 120 milhões de reais. É isso que o Santos deve com essa brincadeira. Tá? Não fosse isso suficiente, tá? O clube, na parte administrativa, operacional, está ruim, porque nunca tem continuidade. Cada um que entra, manda embora e começa de novo. Isso aí você nunca consegue ir para frente. E as coisas têm que andar para frente, pô. Você não pode parar nem andar para trás. Tá? Então, nessa parte de união, eu fico contente
que vocês, que são uma geração bem mais nova, pensam igual o que a gente pretende, tá? Esse movimento que eu comentei foi quem gerou a nossa chapa, tá? De uma maneira colegiada, as lideranças, algumas ficaram, outras saíram. Quem ficou, através do voto democrático, escolheu a chapa, tá? E me escolheram para ser o representante e o José Carlos de Oliveira para ser o vice na chapa União pelo Santos. Foi assim que surgiu a nossa chapa, inclusive. Perfeito, Rueda, perfeito. Perfeito, irmão. Rueda, a gente vem com uma pergunta agora apimentada para você. Vamos lá, né? Vamos lá. Uma pergunta aí da nossa Baixada Santista. Salve, Baixada! Opa! Salve, Baixada! Nossa casa. A pergunta é o seguinte, Rueda, a gente falou até de estádio de Vila Belmiro, de retrofit. Vila Belmiro é um estádio privado, né? E é um estádio assim que tem características únicas na história do futebol mundial. Recentemente, a gente perdeu direitos conquistados, direitos que a sociedade ao redor do esporte construiu, que foram cerceados sem sequer, sabe, nenhum diálogo, nenhum projeto. Então, você vê hoje a Vila Belmiro, a torcida santista, a torcida Jovem do Santos e as outras organizadas não podem receber o Santos Futebol Clube. A gente não pode fazer o corredor de fogo histórico. A gente não pode receber o clube com bateria, com o nosso samba, com o nosso movimento popular. A gente não tem mais as famílias, as pessoas que vivem do futebol, que ajudam a gerar o recurso financeiro do futebol para sustentar essas famílias, né? Historicamente, que viveram do futebol. Então, assim, hoje a Vila Belmiro, perto do que já foi o alçapão de Vila Belmiro, é um cemitério. Não Concordo, é? concordo. A gente tem a elitização do estádio, essa questão toda que aconteceu, que a gente tem uma discussão muito, muito profunda sobre, entende? Mas esse direito social, esse direito popular, esse povo que consagrou o futebol, senão o futebol ia ser qualquer outro esporte, com todo respeito a todos os esportes do mundo, a gente perdeu os nossos direitos de manifestação popular, civil e até mesmo comercial através do povo, num Brasil de tanta desigualdade que não acolhe o seu povo. Então, assim, a gente poderia até mudar a regra, mas o clube participando, existindo um projeto para que essas pessoas estivessem ali participando e fomentando o negócio de futebol. Então, assim, é inadmissível pensar futebol sem essa festa, sem tudo isso. Então, a pergunta que fica aí da nossa Baixada Santista, meu irmão. Vamos lá. Até onde vai o poder da Polícia Militar? Fora da Vila Belmiro e dentro da Vila Belmiro, e a sua visão dessa questão da festa popular através dessas ações que estão acontecendo em Vila Belmiro. Tá. Então, vocês vão ver no longo da nossa conversa e de convivência que eu sou muito sincero, tá? Eu falo o que tem que ser dito sem problema nenhum. No meu entendimento, o que acontece? A gente sabe que esse isolamento aí partiu do clube, partiu da Polícia Militar, tá? E com o quê? Esse distanciamento da torcida, essa pressão da torcida, o pessoal generaliza. A torcida tem que fazer isso porque ela é violenta. Violenta porra nenhuma, pô. Ela pode, como toda a sociedade, pode ter 1, 2 ou 3, agora sem diálogo, aquilo que eu falei do começo, tem que sentar e dizer, olha, o que vocês querem, o que eu posso dar e o que eu vou exigir de vocês. Pô, se tem 1 ou 2 ou 3 que são bagunceiros, pô, põe esse cara para fora. Isso daí é a mesma briga que está tendo agora com voto à distância, não sei se vocês estão acompanhando. Quer dizer, pô, os caras levantam, temos 400 casos errados. Por causa disso, eles querem que não exista voto à distância. Coisa mais louca. Pô, se você sabe que tem 400 polos, pô, tira, obriga a vir aqui presencial e deixa o resto à distância. A mesma relação com a torcida. Na verdade, eles jogaram a culpa para vocês, tá? Criaram esse carimbo de que, pô, que são briguentos, que são aquilo, e não conversaram.
Eu nunca vi, no tempo que eu tive lá, alguém falar assim, pô, vamos chamar as lideranças e vamos colocar os pingos nos is. Conversando se entende, eu tenho certeza que isso, como qualquer atividade, qualquer parte da sociedade, você sempre vai ter uma parte que é ruim de convivência e tal, mas uma relação aberta, clube e torcida, isso se resolve. Então, não tem sentido, você bem falou bem, tornar a Vila uma coisa, como eu falei, que eu quero que seja um evento. Eu quero ver a escola batucando num canto, animando a rua, fazendo barulho. Eu quero ver rojão, eu quero ver festa quando chega o nosso time. Eu quero ver vaia quando chega o adversário. Agora, se alguém, em vez de vaia, jogar uma pedra, a gente não vai jogar pedra. Se jogar, pô, pega quem jogou e põe para fora. A própria torcida era seu próprio fiscal. Agora, o pessoal generaliza. Não, eles quem, pô? Não é assim que se trata as partes, tá? O pessoal não conversa e é fácil botar carimbo, porque aí eu pulo fora. Eu fui claro para vocês, quando eu falei que putz, eu faria questão de conversar com as organizadas, tá? Eles falaram, não, é bom nem mexer. Eu falei, pô, como não mexer, caramba? Eles são nossa torcida, pô, eles que animam a brincadeira, eles têm problema, não conseguem batucar, não conseguem fazer a festa. Vamos entender o que está acontecendo, ver no que a gente pode ajudar. E se tiver errado, puxa a orelha, viu? Não é questão só de agradar, não, pô. Toda relação é uma via de duas mãos, tá? Você tem direitos e obrigações. E quem falha, pô, é punido, pô, internamente. Isso a gente quer mudar, é um crime que fizeram com a Vila, e, obviamente, a gente sabe que isso não é a PM, pô, nenhuma. Isso partiu de dentro do clube, porque se sentiam pressionados, pô, a maneira melhor coloca para lá e isenta, tá? Isso, vocês têm meu comprometimento, que da nossa parte não vai acontecer, mas eu sou exigente. Eu sou do mesmo jeito que dá com a mão, vai cobrar com a outra. Quer dizer, eu vou querer um comportamento, exemplar de vocês, tá? Ter certeza que se alguém desgarrar, vocês vão lá, puxa a orelha do cara, tá? É isso que a vida é assim, a vida é feita de diálogo, de erros e acertos. E eu costumo dizer, eu aceito qualquer tipo de erro, qualquer tipo de erro. O ser humano pode errar em qualquer coisa, só que pode errar uma vez só. Todo erro tem que ser um motivo de aprendizado, de você aprender para não fazer a segunda vez. Se você usar isso na tua vida, é assim que você evolui, pô. A evolução da vida, o amadurecimento é você ter cometido uma série de coisas erradas, aprendido com o erro e não comete de novo. Assim é a evolução. Então, esse é meu comprometimento. Está muito claro, tá? E bem transparente com vocês. Valeu, Rueda. É isso, irmão. Agora vamos com a perguntinha do nosso fundador, Cosmo. Opa! Grande Cosmo. O Santos tem um estatuto que permite você, como candidato, ter 20% ao ter 20% dos votos, também ter proporcionalmente 20% da vaga do conselho. Pensando nessa cláusula, o que você acha disso? Você acha que esse modelo de eleger conselho é o melhor modelo, não é o melhor modelo? Por mais que você está sendo candidato, né, à presidência do Santos, mas a tua chapa ela vai compor o conselho, né? Então essa pergunta também é importante. O que você acha do atual modelo de eleger o conselheiro do clube? Eu não gosto, tá? Primeiro, eu acho que tem muito conselheiro. 300 é o número exagerado, da mesma maneira que o comitê de gestão ter 9 também é um número exagerado, não precisa, tá? E eu acho que, na verdade, você elege o presidente e o vice e a chapa dele, tá? Agora, por que não o conselheiro também ser eleito pelo próprio sócio? Tá? Porque se um presidente ou um vice, imagina que eles fossem uns bons gestores, mas se a sua chapa for ruim, você está carregando um presidente bom e a chapa ruim, tá? E os sócios não têm opção de votar separado. Então, no meu entendimento, os conselheiros do clube, no número menor do que tem hoje, deveriam ser escolhidos pelo sócio. Assim como
os membros do comitê de gestão. Hoje o estatuto, ele dá o poder ao presidente a convidar os 7 membros do comitê de gestão. Eu também acho que está errado isso aqui. Eu acho que se o comitê de gestão ele tem o mesmo poder de tomar decisões do clube, tá? Já que o estatuto fala que as decisões têm que ser colegiadas, nada mais normal e democrático do que o sócio escolher também o comitê de gestão, tá? Por isso que, no caso da nossa chapa, eu faço questão que, antes da eleição, eu vou divulgar todos os membros do comitê de gestão, para o sócio saber quem são, quem vai estar junto lá com o Rueda administrando. Agora, isso não é obrigatório, muita chapa não vai querer mostrar, depois que eleita, ela coloca lá quem bem entende, só que aí o sócio já não tem nenhuma ação para fazer. Então, muito claro, eu acho que tanto o conselho como o comitê de gestão devia ser eleito pelos sócios no número menor do que existe hoje. E um abraço para o Cosme. Perfeito. Salve, Cosme, salve, velhinho. Tamo junto sempre. Rueda, perfeito, irmão. Vamos para mais uma pergunta aí, uma pergunta agora também, como todas essas, mais uma que é aquela pergunta-chave. Vamos lá. CT Repelé, Rueda, CT Repelé. A gente sabe que o terreno do CT Repelé é um terreno que o Santos faz uso e ele tem uma contrapartida firmada para fazer uso e frutos desse terreno. A gente sabe que essa contrapartida não aconteceu. E aí, pensando no tamanho do Santos, né? Pensando na questão Santos e CT Repelé. Rueda, qual que é o projeto que você tem aí para esse imbróglio, né? Que não era nem para ser imbróglio, né? Uma coisa até simples de se falar, né? Vamos combinar? Então, assim, qual que é o seu projeto para o CT Repelé, para essa contrapartida que o Santos tem que gerar na área social, na área aí que tudo abrange nessa contrapartida, meu irmão? Tá. As últimas gestões esqueceram que o nosso estatuto é muito claro, né? O Santos, além de ser um clube de futebol, ele tem um compromisso social muito grande, tá? Ele tem um compromisso que começa desde a molecada nossa da base, tá? Porque você pode imaginar que de cada 100 moleques que estão treinando, 2, 3, 1 vão conseguir virar jogador profissional e ter carreira, e o resto, e a grande maioria, vão sair sem ter essa oportunidade, onde perderam a infância, porque estavam lá treinando. Então, você tem uma obrigação, sim, social, de formar não só jogadores na base, você tem uma obrigação de formar cidadãos, de dar cultura para eles, dar ensinamento, tá? Eventualmente até uma profissão, para aqueles que não consigam triunfar, consigam tocar a sua vida. Agora, quanto ao negócio do CT, Repelé e tal, é vergonhoso que as gestões fazem. O pessoal briga para virar presidente, para virar comitê de gestão, chega lá, ele se esquece do clube, o negócio é comprar e vender jogador, ponto. Ele pensa só no dia de hoje. Ninguém abraça o clube com carinho, tá? E fala, pô, isso aqui é nosso, tem que ser bem cuidado, pô, é como se fosse minha casa, tá? Eu brinco muito, dá vergonha quando você chega em Santos e você vê o muro do CT Meninos da Vila, plastilhas brancas lá, pô, sujas, pô, imundas. Porra, o que custa, pô, fazer um mutirão, lavar aquilo? É falta de amor ao patrimônio do clube. Como essa parte social. O que o clube, tem muitas coisas do clube que eles alegam que não tem receita. Mentira deslavada. 2018 e 2019, o clube teve uma receita de 400 milhões de reais. 400 milhões. Que jogaram fora, com contratações, com coisas estranhas, com dívidas, com multas imorais, tá? Por não dizer outro nome. E esquecem de fazer o fácil. A gente sabe, desde que recebeu o terreno do CT Repelé, que tinha essa troca da parte social. O que custa você fazer atividade? Nada. Até porque a sociedade em Santos ajuda a fazer. Tá? Você pode reservar um espaço, mas fazer com vontade, fazer com amor, não fazer porque tem que fazer. Ajudar, realmente, o próximo tem que vir de dentro para fora, não por obrigação.
E isso não onera o clube em praticamente nada. Você fazer atividades culturais, educacionais, até de prevenção médica. Quer dizer, você tem isso, a gente deveria fazer com carinho e amor, não por obrigação para segurar um terreno. É vergonhoso o que o Santos faz. É como se fosse um grande ônibus. Não, eu tenho que fazer uma atividade social, senão vou perder o terreno. Não é assim que a sociedade funciona, não é assim que a gente quer o clube. É obrigação do clube. Como? Outra coisa que hoje alguém me comentou, puxa, a gente queria ter oportunidade de levar as crianças menos favorecidas a poder conhecer o CT, a poder o jogo. Porra, a gente vive com o estádio meia boca. Eu fico regulando criança entrar, pô, para ter um momento que seja de felicidade. É obrigação do clube, sim, mas é uma obrigação moral e estatutária. Não é fazer porque, se não fizer, vamos perder o terreno. Isso é muito pouco, é muito pobre, isso é pensamento tacanho. Tá? E não fizeram porque, desculpa, o pessoal não quis, não tem interesse e nem capacidade de fazer. A preocupação maior é o seguinte: quem que eu posso comprar hoje, quem que eu posso vender? É isso, Rueda. Já aproveitando aí o gancho que é bases, né? Centro de treinamento, base. A base do Santos hoje, pô, a base do Santos é o que faz o Santos ser hoje o que ele é, o maior time do mundo, né? Se não fosse a base do Santos, a gente não estaria no patamar que a gente está. Só que o Santos mesmo não retribui isso, né? Não tem um carinho com a sua base. E hoje a gente vê uma má estrutura, a gente vê a base desde lá dos pequenos, lá totalmente na mão de empresários, totalmente para o cara ter o moleque jogando lá, para um pai ter o moleque jogando lá, ele tem que chegar com dinheiro. Às vezes, um bom talento, se não tiver uma estrutura para entrar no Santos Futebol, da forma que ele está hoje, não entra. E às vezes se depara com mais jogadores na base porque molhou a mão de alguém no clube, de algum empresário chegando com alguém interno no clube, onde possibilitou o jogador estar colocando o Santos no seu currículo aí. Só que não está longe de ser o correto isso, né? O correto acredito que é outra linhagem, né, irmão? Qual que é o seu pensamento? Qual o tratamento que a tua gestão vai ter com a base e de que forma de trabalhar para limpar a sujeira que hoje já está? Então, infelizmente, nosso problema, antes fosse só a base, né? Isso é o clube inteiro. O clube perdeu sua identidade. O que eu chamo de identidade? É o jeito de o Santos ser. Não é, isso não existe. As coisas acontecem no clube hoje porque tem que acontecer. Um raio cai porque caiu. Nada foi planejado para que, daqui a um ano a gente tivesse uma condição de receber um jogador fora de série. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai colocar processos do clube, do começo ao fim. O que é processos? É você determinar de uma maneira escrita o que tem que ser feito. Tá? Só dessa maneira eu consigo auditar para poder ver se as coisas realmente estão sendo feitas como deveriam ter sido feitas. Nessa brincadeira, a gente perdeu o quê? Perdeu na base toda aquela estrutura que, mesmo sem processos, funcionava bem. Hoje a gente não tem mais olheiros espalhados pelo Brasil captando jogadores com talento para trazer. Não tem mais isso, é o que você falou. Hoje o cara entra na mão de empresário ou fazendo coisa errada com a família, que é indecente, né? Os dois casos. Além disso, você não tem um processo transparente e claro de peneira. Eu preciso ter, como o cara é aprovado? Eu não posso depender da vontade de um cara falar esse entra, esse não entra. Porque se eu tiver um cara só fazendo isso, eu tenho altíssimo risco de ter sacanagem. Tá? A gente sabe que o futebol não é uma das coisas mais recentes que a gente possa falar. Então tem que se cobrir de processos, metodologias para que não aconteça. Eu tenho que ter, na base, processos muito claros de treinamento físico. E eu tenho que ter uma coisa que seja contínua, desde futebol, de salão, base, até o profissional. Eu tenho que treinar com o mesmo DNA nosso.
Não pode ser diferente. O que eu quero, quando o moleque chegue no profissional, ele já esteja acostumado a jogar com o modelo que o Santos pretende jogar no profissional. Ponto. Agora você enxerga aí o pessoal falando, puxa, o cara subiu da base, mas ele não tem nem fundamento. Pô, é por isso que a gente fica bravo quando assiste alguns jogos que, pô, o jogador erra passe de 2 metros, pô. Ele não teve esse aprendizado, tá? Então é fundamental a gente criar os processos desde a captação até a evolução, colocar dentro disso a formação não só do atleta, também como dos cidadãos que a gente quer formar, tá? Dar condições àqueles que não conseguirem o objetivo de chegar na carreira profissional, que consigam tocar a sua vida, tá? E obviamente, não quis nem falar, mas não adianta só isso, você tem que dar infraestrutura para isso funcionar. É vergonhoso a infraestrutura que o clube coloca à disposição da base do futebol feminino. Dá vergonha, nosso CT Meninos da Vila é vergonhoso, tá? Eu lembro uma das visitas que eu tive lá, o pessoal ia começar lá um joguinho deles, eu falei, mas vai começar sem ambulância? A resposta que eu tive, espero que já tenha mudado isso, não, mas a gente não tem ambulância. Eu falei, como não tem? Pô, a gente está aqui com molecada, com um ativo de milhões e milhões de reais, e não tem um médico, uma ambulância aqui para se acontecer alguma coisa? Não tem não. Inclusive, semana passada, um rapaz, acho que quebrou o braço, a gente botou no carro e levou para o hospital aqui do lado. Tá? Então, são coisas, repito, que não são caras. A desculpa que não tem dinheiro é mentira. É vontade de fazer e fazer. É só fazer. Eu acredito que 90% do que a gente tem que fazer para o clube melhorar não está ligado diretamente a ter muito dinheiro em caixa ou não. É vontade, a pessoa certa no lugar certo para que execute e faça. Perfeito, Rueda, perfeito. Dando continuidade aí na nossa sabatina, tem um assunto aqui muito polêmico, Rueda, que é o assunto do Santos Futebol Clube, Clube Empresa, Santos S.A., né? A gente sabe que esse assunto é um assunto que mexe muito com a questão tradicional dos clubes brasileiros de democráticas, né? A gente sabe que existe, né, um espelho, vamos dizer assim, né, onde se vende essa ideia de mercantilização do futebol, da venda do clube para que o clube se torne uma sociedade anônima, para que tenha um dono, e isso leve ao clube a chegar ao patamar dos clubes europeus, né? Então, veja bem, a gente que é a escola do futebol mundial, hoje a gente já não é mais essa escola, através do próprio mercantilismo do esporte, onde a gente hoje tem negócio na frente da própria formação, né? Hoje a gente não forma mais como forma, né? Então, a gente tem hoje o mercado na frente da formação e da tradição. E nessa questão, como você vê esse sonho dourado, né, que é prometido? Não, qualquer clube que tem um problema, não, tem que virar clube empresa, tem que virar SA, o clube tem que ter um dono, o clube tem um Salvador da Prata que é o dono do clube, acabou isso aí, não tem mais esse modelo é ultrapassado. A sua gestão, Rueda, se você é eleito, ela é uma gestão que vai proteger o clube contra esse mercantilismo e esse sonho, ou a sua gestão ela enxerga que o futuro do futebol é realmente o clube ter um dono, o clube virar empresa e deixar esse modelo tradicional que nós temos democrático? Então, o que acontece muito nas pessoas que falam de clube SA, empresa, é falta de informação, o pessoal não sabe o que está falando. Tá? Eu, por contingências da vida, eu fui 20 anos diretor da Bolsa de Valores. Tá? Então, eu entendo bem desse riscado, do que se fala com empresa cotada em bolsa, SA. Eu te falo o seguinte, não existe o mínimo sentido nem tributário de virar SA.
tá? O clube de cara perderia uma isenção que a sociedade dá para o clube em matéria de impostos, que se com essa isenção, com essa colher de chá de ter profutes, facilita tua dívida tal, a gente está quebrado. Imagina o clube com a carga tributária de um SA. Pô, já nem existiria 70% dos clubes, tá? E você teria, a única vantagem é que você teria 70% dos dirigentes presos, né? A única vantagem seria essa, tá? Agora, o que o pessoal confunde? Quando a gente fala um clube empresa, um clube SA, o que é fundamental é o modelo de organização de uma empresa SA. O modelo dela estruturado. Tudo nessas empresas, tudo tem processo, tudo é auditado, ela evolui, você tem gestões, você tem um planejamento estratégico a médio e longo prazo, onde não importa quem está dirigindo a empresa, tem que seguir, então você não tem quebra de continuidade, a empresa sempre vai num caminho para frente. Agora, esse é o modelo, a estrutura, nossa, é fantástico. Queria amanhã ter o Santos dentro da estrutura operacional de uma empresa SA, mas não um clube SA, não tem o mínimo sentido. Futebol é lazer, é esporte, tá? Não pode virar um negócio com um dono e a gente batendo palma, porque quando você vira empresa, o primeiro mandamento, você sabe qual que é, o objetivo passa a ser lucro. O objetivo nosso de um clube não é esse, nosso objetivo é ser campeão, esse é o nosso principal objetivo, tá? E o resto é o resto, tá? Então, se você colocar no clube, e por que você colocar essas regras operacionais de empresa? Porque na hora que você organiza tudo, tem critérios que você pode auditar para não ter sacanagem, não ter desvio, não ter empresário, como vocês falaram, interferindo na base, não ter condutas erradas de gestores. Na hora que você coloca isso em prática, isso te ajuda a fazer o quê? A ganhar títulos. Senão não teria sentido. Para que eu vou organizar se não é para ganhar títulos? O nosso principal é isso. Tá? Então, o modelo operacional de SA, eu acho que é fantástico. O clube virar SA com dono não tem o mínimo sentido, tá? Nem com a sua torcida, nem em parte comercial, achar que um técnico vai entrar, um empresário vai entrar, colocar dinheiro, ele vai querer ganhar, A empresa é isso. Senão ela quebra, senão o cara fecha, ele vai aplicar em outra coisa, tá? Agora, a metodologia e as práticas isso seria fantástico. Legal, Rueda. Isso aí, cara. Agora a próxima pergunta se refere à questão parceria do clube com a organizada, com nós, no caso, né? Que o interesse agora é estudar jovem. De que forma que você vai trabalhar isso? O que você pensa em questão de parcerias com a torcida? Hoje a gente tem aí, né, a nossa sede em São Paulo, nossa quadra é uma das maiores quadras de escola de samba do Brasil, né? Com certeza a maior casa de Santos, tirando a Vila Belmiro. E de que forma que o clube pode trabalhar essa parceria? O que você pensa sobre isso? É o que eu comentei antes. Uma maneira super franca, clara e olho no olho. É sentar na mesa e falar para vocês o que vocês gostariam que o clube ajudasse vocês. Vocês vão despejar 500 coisas. Aí, agora, o que o clube gostaria de vocês? Eu vou despejar outras 500, tá? Aí vamos chegar, tá, no denominador comum. Olha, isso que você está pedindo, esquece, não dá para fazer. E vou te explicar por que não dá para fazer. Aquilo que eu pedi para vocês também falar, Rueda, isso aqui não tem como, tá? Uma vez tido essa conversa, o que a gente está fazendo? A gente está selando, entre aspas, um acordo de relacionamento, tá? Isso é muito claro. Nessa situação do clube hoje, o que tem? O clube, infelizmente, na parte financeira, você sabe que, tá matando o cachorro a grito. Então, não pode ajudar muito. Mas pode ajudar, sim, em planejamento, como eu falei do carnaval, tá?
E o clube pode pedir para vocês, pô, entusiasmo, trazer mais gente, trazer mais sócios, tá? E por que não criar junto com vocês um critério de benefício por sócios trazido para o clube? É importante, é uma atividade, tá? Que isso até pode ajudar a própria subsistência de vocês. Ou seja, conversando com gente interessada em resolver o problema e com gente inteligente, se resolve tudo nessa vida. Tudo. Perfeito, Rueda, perfeito. Rueda, a gente vai chegar aqui na saideira, cara. Opa! E nessa saideira dessa ideia tão importante que a gente está trocando aqui em prol do nosso Santos Futebol Clube, essa resenha tão importante para a torcida santista, a gente vai falar aqui de duas coisas que movem o futebol, assim, acho que são as duas coisas principais. Eu tenho certeza que você, com muitos santistas, concordaram e vão concordar com isso que eu estou falando. Tá. O que move o futebol é o gol. Vamos falar a verdade? Sem gol não tem futebol. Sem dúvida. Sem dúvida. Agora, para o gol acontecer, Rueda, tem que ter a festa, tem que ter o incentivo, tem que ter o antijogo, tem que ter aquela festa pós-jogo, é o movimento popular. Você sabe, as pessoas hoje, os jovens de hoje, essa galera que está chegando agora, essa galera não viu o que o futebol produziu, o que consagrou o futebol ser essa potência, que foi o povo abraçando o futebol. Foi a festa popular abraçando o futebol. Então, hoje, quando a gente vai ver esse futebol, a gente volta a falar nesse assunto realmente que é a cultura do futebol brasileiro, a cultura do futebol latino-americano, né? Essa coisa que foi nos roubada, garfada, né? A gente vê, assim, que a violência, às vezes, ela entra num rótulo para se resolver coisas, mas as medidas, elas estão muito longe daquilo que a gente realmente tem que dialogar, porque a gente sabe que a violência, né, Rueda, ela é princípio, infelizmente, da existência dos seres humanos. Em toda a história da sociedade, toda a história da humanidade, a gente vai ter a violência ali, nas guerras, nas dominações, nas colonizações. Hoje mesmo a gente tem essa violência dentro do próprio poder para que o próprio povo, e vice-versa, isso volta também para o poder, né? O próprio povo se manifesta. Então, a gente vê medidas dentro do futebol que são pessoas que não têm condições nenhuma técnicas de entender essa questão. E aí você vai lá e tira a camisa de alguém, tira a bandeira de alguém, como se isso fosse a solução dos problemas, e não é, a gente sabe que não é. Então, o esporte como um todo, e a gente sabe que tem que se pensar em gestão, e quem vai dirigir o Santos tem que pensar em gestão, a experiência estádio, essa experiência vital que poucos esportes têm no mundo, nenhum esporte tem igual ao futebol, essa festa, essa manifestação gigantesca, ela está sendo cerceada, ela está sendo podada, e talvez seja, infelizmente, tomara que não seja a morte do próprio futebol, como o esporte popular. Então, assim, como você tem esse projeto de pegar um clube popular como o Santos Futebol Clube, de festas históricas, e viver essa dificuldade que a gente está vivendo, como santista, como torcedor, qual que é o seu projeto para garantir e para trazer esse direito de manifestação popular, legítima do povo brasileiro, que consagrou o futebol? Então, eu fico até contente, tem muitas ideias de vocês, conceitos, tá, que batem exatamente com o que eu acredito e penso. Lembra no começo que eu falei que um dos objetivos principais nossos é transformar a partida de futebol de 90 minutos para um grande evento, onde a torcida organizada, participe ativamente, botando fogo na coisa, com escola de samba, com fogos, tal. Isso é fundamental, isso faz parte do espetáculo. A gente está vendo um caso agora, jogo por causa da pandemia, é frio. Puta, é um porre. Na verdade, você assiste porque quer ver o Santos ganhar, mas o espetáculo em si é sonso, não tem graça. Não tem graça. Quer dizer, ganhou, ótimo, tô contente. Perdeu, tô pé da vida.
tá? Mas deixa de ser um espetáculo. Então, nossa ideia é muito aderente ao que você coloca, que o futebol precisa, sim, da torcida organizada, da torcida popular. Eu vou te contar um número de uma pesquisa feita, não tem muito a ver com o Brasil, porque, pô, Estados Unidos é outra realidade, mas uma conversa que eu tive com o vice-presidente de marketing do Orlando City. Eles fizeram o estádio ouvindo os sócios, tá? O estádio foi feito escutando a torcida, tá? Olha, eu quero... não, lugar de vai popular, não tem esse negócio de banquinho, pô, nenhuma. Eu quero ficar de pé, tá? Quero fazer barulho, tal. Eles fizeram isso. E fizeram pesquisa. E chegaram à conclusão que 20% da torcida lá é popular, tá? É uma torcida que, puta, que quer festa, quer agitada, mas, pô, infelizmente ela não é uma torcida que consome muito, tá? E aí eles têm 80%, isso lá, tá? Aqui os números deveriam ser outros, que são aqueles caras lá, que vão lá, bate palma e tal, mas não são mais cara de cadeira, né? Não são tão isso. Agora eles falam o seguinte, se eu tirar esses 20%, acabou os 80%. O 80% vai lá assistir o jogo, é por causa dos 20% também. Isso não é achismo, fizeram pesquisas lá, tá? Se você tirar realmente a parte popular, puta, você perdeu o tesão do negócio, tá? Então, é importante. Óbvio, o que sempre aconteceu nessa relação, e você falou muito bem, é a parte da violência. Isso que assusta o lado de cá, o lado de lá. E você falou, a sociedade, tudo bem, como um todo é violenta, mas o povo não é violento. O povo, na verdade, em si, não é violento. A massa se torna violenta. Então, se você tiver lideranças inteligentes, abertas, que entendem o todo, tá, sem extremismo, tá, você consegue reduzir muito o que a gente chama de violência. Tá? E aí, você vai zerar? Não. Infelizmente, você não consegue, porque, pô, o ser humano é assim. Mas se você mesmo, pegar aqui, não, você tá fazendo coisa que não é para fazer. Tira fora, você resolve em pouco tempo, você vai ter a mesma alegria, tá? Da torcida organizada, popular, tal, de uma maneira protestando quando tem que protestar, fazendo festa quando tem que fazer, convivendo num grande evento que passa a ser um evento de futebol. Tá? Isso para mim é muito claro e fico muito contente com o pensamento de vocês, que são bem mais jovens, tá? que são o futuro do clube, que ou vocês estão com um pensamento de velho, ou eu estou com um pensamento de jovem, porque está muito similar nessa relação. Acho que é o conceito assim, de ser torcida jovem, mas também de carregar os 51 anos de história. Claro. Né, e a gente trabalhar esse amor ao Santos Futebol Clube e dividir isso entre todos e a gente, né, trazer as melhores ideias para lidar com isso, né, Rui? E vocês saberem, vocês como lideranças, vocês carregam uma responsabilidade muito grande como gestores do clube. Tá? Se a gente for eleito, a responsabilidade que a gente está carregando perante a nação é enorme. A gente não pode errar. Gestor hoje no clube, a gente não tem o direito de errar. Tá? Mesmo sabendo que erros acontecem, a gente tem que se policiar, porque, infelizmente, a situação que o clube está não nos permite esse luxo de errar. Eu não posso fazer uma contratação errada, o clube não tem esse luxo. Então, eu tenho que pensar 500 vezes antes de trazer alguém. Tá? Em função da nossa situação. A gente vai mudar. Tá? A médio prazo, tá? Isso não é uma coisa que você faz em 3 meses, 6 meses. Tá? O dano que fizeram para o clube vai levar um tempo para ser recuperado. Tá? A gente imaginava fechar o ano, acho que com 600 milhões de dívida, já estão falando em 700 milhões. Sendo que você não tem nem crédito, nem ativo para vender. Então, a responsabilidade do que tem que ser feito é enorme. E vocês também, lideranças das organizadas, têm uma responsabilidade enorme em ajudar todo esse contexto, tá? E saber que vocês são responsáveis
pela grande nação santista, pô. É isso aí, Rueda, certinho. Rueda, muito obrigado, irmão, por dedicar aí teu tempo para tirar nossas dúvidas, as dúvidas das nossas regiões, dos nossos associados. A gente vem num trabalho aqui, né, há 2 anos e meio, tentando engajar o associado, que nem já falei para você outras oportunidades hoje. Para nós, o mais importante é fazer o associado para perto, é trazer o associado para entender o quanto importante é ele estar tirando as suas dúvidas, escutando os candidatos, se informando, se engajando, né? Ser sócio do clube, estar em dia, para que a gente possa, num futuro bem próximo, aí estar colhendo bons frutos e tendo um bom trabalho, ser acompanhado por quem realmente vive o clube, quem realmente está no sol, na chuva. Muito obrigado, irmão, por esse carinho aí. E eu deixo um espaço agora para você falar aí o número da chapa, dar uma resumida breve e encerrar, irmão. Muito obrigado. Boa sorte, irmão, tá bom? E é isso. Obrigado. Vender meu peixe aí, né? Então, isso, pô, legal. Então, pô, eu fico muito orgulhoso de poder aqui falar com vocês, é um prazer, tá? Eu sempre quis ter essa aproximação junto às organizadas, tá? Eu sempre entendia que não era aquilo que era pintado, tá? Eu estou vendo que não, estou vendo que, pô, vocês são jovens, têm o fogo da idade, mas, pô, são ponderados, inteligentes e que vocês têm, como qualquer santista, a obrigação de ajudar o clube, tá? Quanto às eleições, eu falo o seguinte: tudo na vida, a gente amadurece, como eu falei anteriormente, aprendendo com os erros. E quando você vai escolher alguém para tomar conta do clube, por exemplo, você tem que analisar o que a pessoa fez, tá? Você tem que analisar o passado, tá? Papel e PowerPoint aceita qualquer coisa. Eu consigo, em meia hora, apresentar um PowerPoint para vocês, e imaginando o Santos no primeiro mundo em 2 meses. Agora, a execução é que sempre faltou para o Santos. As últimas gestores não tiveram capacidade de gestão, elas não souberam fazer, elas não estavam preparadas, tá? Eu brinco, o último gestor, o máximo que ele deve ter tomado conta na sua vida profissional foi de uma secretária de um boy, coisa insuficiente para você aprender na vida o que tem que ser feito. E, no nosso caso, a nossa chapa, tanto eu como a equipe que está junto com a gente, porque uma pessoa só não consegue resolver o problema, tá? Você tem que ter um time por trás. Eu fiz questão de trazer um time onde o grande diferencial dele é que todos já fizeram alguma coisa parecida, tá, com a situação que o clube está vivendo. Então, eles já têm essa experiência. Quem tem experiência e já fez alguma coisa similar, no mínimo, ela sabe o que não deve ser feito, tá? Então, essa é a nossa grande proposta, tá? Conto com vocês, chapa número 4, tá? E que a consciência de vocês os façam levar a melhor solução para o clube. Lembrando sempre que não podemos errar. A situação está muito crítica. Então, boa noite para vocês, foi super legal, tá? E, pô, até breve. Valeu, irmão. Fica com Deus. Boa noite, boa sorte na caminhada. Tamo junto, Rueda. Rueda, obrigado, Opa. boa sorte. Obrigado a toda a família, a toda a nação santista de todas as regiões aí. Tamo junto, a Sabatina TJ. É isso aí, galera. Tamo junto. Obrigado. Vamos conscientizar, vamos se engajar, vamos entender as dificuldades, vamos entender as propostas, vamos tirar nossas dúvidas. E daqui 3 anos, todo mundo em dia, sócio do clube. Estamos para estar numa situação diferente do que a gente está hoje. Fechou? É nóis, fica com Deus. É nóis, família.